Salve, salve, galera! Mais uma vez para uma dica especialíssima na jornada especial Mestre Enem 2024. Vem comigo, galera! Eu me chamo Ron Arantes e eu vou te ensinar o caminho para tirar a nota máxima em linguagens. Vem, é realismo a dica de hoje. Realismo. Qual é a ideia? Qual é a vibe dos caras? A vibe dos caras é acabar com o romantismo. Triturar o romantismo. As obras românticas são idealistas, fantasiosas, alienadas. As obras realistas, elas precisam ser comprometidas com a realidade, elas precisam ser materialistas, elas precisam ser engajadas. Primeiro propósito do realismo é a superação do romantismo. E depois, a denúncia dos problemas sociais. Por que realismo? Porque a ideia é uma arte comprometida com a realidade. Então vem comigo. O movimento artístico da segunda metade do século XIX é muito importante, extremamente importante, reconhecer que existe uma relação de causa e consequência entre o contexto e o texto. Contexto. Como assim? Queres compreender uma produção artística? Considere a época que ela foi realizada. Segunda metade do século XIX, segunda Revolução Industrial, desigualdades sociais, ricos mais ricos, pobres mais pobres. Diante de um contexto caótico, os autores entenderam: a arte não deve ser feita para divertir, tampouco para impor as normas da classe dirigente, como defendiam os prosadores românticos. A ideia realista é que a arte é utilitária e sua utilidade é social. A função da obra de arte é social, é a denúncia dos sérios problemas, a realidade pela realidade. Diante do contexto caótico, os autores entenderam que tinha uma responsabilidade. Sua responsabilidade era apresentar a realidade. O estilo surgiu no âmbito da pintura. Um francês chamado Gustave Courbet, que morava no interior da França, oriundo de uma vila no interior da França. Ele passeava pelas ruas, ele passeava pelas estradas e ele observava pessoas, comportamentos, e ele começou a fazer registros. Técnica que ele emprega: pinceladas precisas, contornos nítidos, formas grandes, valorização da anatomia do corpo humano. Uma pintura que rompe com a pintura romântica. A pintura romântica era baseada na imaginação. A pintura romântica era fantasiosa, subjetiva, ela era alienada, desconectada com a realidade, e ela era inverossímil. A pintura realista é baseada na observação atenta da realidade. Ela é materialista, ela é objetiva, impessoal, ela é engajada, comprometida com o social. E ela é verossímil, próxima da verdade. Ela é tão próxima da verdade que foi apelidada de pintura fotográfica. O Courbet começou a chamar a atenção. Ele compôs uma tela considerada precursora do realismo no mundo, O Enterro em Ormans. Na pintura ele fez uma representação de um enterro, de um sepultamento. Ele constituiu 3 categorias de pessoas: homens, mulheres, religiosos, em torno de uma cova em que não se consegue perceber quem está sendo sepultado. Essas pessoas, curiosamente, estão usando roupas que não são compatíveis com a época em que a tela foi construída, segunda metade do século XIX. Essas pessoas usam vestimentas do século XVIII. Quando perguntado se ele estava fazendo uma representação do sepultamento de algum parente, de alguém ali, da vila de Ormans, de um tio seu que tinha falecido há pouco tempo, ele disse: não. Pensem, essas pessoas estão enterrando uma ideologia. Vejam que elas vivem nos dias de hoje, mas suas roupas mostram que elas são evasivas, que elas não aceitam a realidade presente.
o momento, elas estão presas no passado. Elas estão enterrando uma delas. Elas estão enterrando o romantismo. A pintura é, portanto, reflexiva e ela traz uma grande alegoria. O sepultamento não é um sepultamento em si, é simbólico, porque representa o sepultamento no estilo romântico. Convidado a fazer uma grande exposição em Paris, ele foi tentado a construir um nome para sua exposição. E lhe veio à mente a expressão Le Réalisme, que significa o realismo. E assim surgiu esse fenômeno artístico, que posteriormente chegou ao âmbito da escultura, com uma obra marcadamente conhecida, O Pensador, de Rodin, em que existe uma preocupação com a verossimilhança. É uma escultura em tamanho real, com a valorização da anatomia do corpo. Visivelmente, o propósito é a representação de um homem em situação de reflexão, de racionalidade, que é um elemento característico do realismo. E na literatura, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, esta obra antirromântica é uma crítica assintosa aos folhetins românticos, aos romances folhetinescos, aos romances românticos. A personagem central, Emma Bovary, lê folhetins e esses folhetins vão alienar a personagem, levando a personagem a uma ideia torpe de relacionamento perfeito, de casamento ideal. Quando ela casa com Charles Bovary, ela convivendo com um homem, não com um príncipe encantado, com um homem, não com uma ideia de homem, com um casamento e não com uma ideia de casamento, ela fica frustrada. E ela continua sonhando que ainda vai encontrar o seu grande amor e vai ficando cada vez mais fragilizada emocionalmente. Engravida, tem uma filha chamada Berta, acredita que isso vai mudar tudo e não muda nada, porque ela vive de sonho, alimentada pelos folhetins, até que ela acaba caindo na lápide de conquistadores baratos, sedutores. Tem 2 relacionamentos extraconjugais que são extremamente tóxicos. Ela começa a pedir dinheiro emprestado para agiotas e quando ela se dá conta, ela está afundada em dívidas e muito distante desse mundo ideal que os folhetins pareciam oferecer a ela. Como ela não tem estrutura emocional para suportar a realidade, ela opta pela pior forma de fuga, o suicídio. Com arsênio, ela toma um veneno. A morte da personagem é simbólica, não é uma morte em si. Representa alegoricamente, metaforicamente, o fim do romantismo. O autor está culpabilizando as obras românticas, está dizendo que os romances românticos, folhetinescos, eles pervertem as pessoas, acabam com elas, fragilizam as pessoas, alienam as pessoas, tornam-as fracas. Muito interessante saber que o século XIX é muito fecundo, é muito representativo. Nós temos 5 escolas literárias, carregue isso na palma de sua mão, leve para a mente, para o coração. Na primeira metade do século XIX, o romantismo, o movimento burguês de uma classe em ascensão, o movimento popular. Segunda metade do século XIX, o realismo, o movimento popular construído para condenar o romantismo. Naturalismo, um movimento que apoia o realismo da mesma época, segunda metade do século XIX, que é antirromântico e que é voltado para a denúncia de problemas sociais. Ambos são populares, realismo e naturalismo. Parnasianismo, segunda metade do século XIX, também apoia o naturalismo e o realismo na negação ao estilo romântico, ao movimento elitista, perfeccionista e de busca pela beleza na escrita. E o simbolismo final do século XIX, que nega o bloco realista, naturalista e parnasiano, que é o bloco antirromântico, e retoma o romantismo. São 5 escolas literárias, uma na primeira metade do século XIX, romantismo, e 4 na segunda metade do século XIX. O bloco, aqui as trigêmeas, realismo, naturalismo e parnasianismo, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. O pai é o contexto histórico, a mãe é a França. As 3 são antirromânticas. Realismo, crítica social, naturalismo, crítica social e cientificismo. Parnasianismo, ausência de crítica social, elitismo, perfeccionismo e beletrismo. Princípio, arte pela arte. Simbolismo, nega as 3 e retoma o romantismo, é neorromântico. Falou em segunda revolução industrial, desigualdades sociais, conecta automaticamente com o realismo, desejo, destruição do romantismo e apresentação da realidade social. Falou em cientificismo, lembra de naturalismo. Na segunda metade do século XIX, a medicina experimental encontrou a cura para a tuberculose. E a humanidade entendeu que a única solução para os problemas sociais era a ciência. Positivismo de Comte, evolucionismo de Darwin, socialismo do Karl Marx, determinismo
do Taine, que é o mais forte, né? O socialismo do Karl Marx também muito poderoso, muito vigoroso. Essas teses todas vão figurando nas obras e as obras realistas incorporam as teorias científicas. Aí nós temos o realismo científico, que se chama naturalismo. Falou em Belle Époque, automaticamente um momento de riqueza, luxo e esplendor, vivido pela elite francesa, que cria o parnasianismo para representá-lo. E aí nós temos, no final do século XIX, lamentavelmente, um aumento das desigualdades sociais, a humanidade não acredita mais na razão e na ciência, e o simbolismo vem para sepultar o parnasianismo, o naturalismo, o realismo, e para retomar o estilo romântico. Muito importante saber, o século XIX fecundo demais, olha só, romantismo, primeira metade do século XIX, movimento popular, criado pela classe burguesa, quando a classe burguesa estava em ascensão, precisava de um movimento para representar seus valores. É um movimento alienado, ou seja, desconectado com a realidade social. Realismo, segunda metade do século XIX, é um movimento popular e é um movimento de crítica social. É antirromântico, a primeira forma de negação ao romantismo. Naturalismo, segunda metade do século XIX, é também popular, é um movimento engajado, é uma negação ao romantismo também. O que foi que o naturalismo acrescentou ao realismo? Cientificismo. Por que se chama naturalismo? Porque os autores, agindo como cientistas, olham para o ser humano e o veem como um animal, pertencente ao reino animalia. E observam que em situações de extrema dificuldade, de violência social, os seres humanos voltam à sua condição de animalização, voltam à sua condição natural e passam a agir de maneira instintiva. Quando o ser humano vive uma situação de privação, seja de alimento, seja de água, seja de liberdade, ele perde a capacidade de pensar e passa a agir de maneira zoomórfica, que é animal, patológica, anormal, e passa a agir de uma maneira tão grosseira e estúpida que as cenas são cenas grotescas. Então o naturalismo acrescentou o realismo, o cientificismo, acrescentou o zoomorfismo, o patologismo e as cenas grotescas. Aí o parnasianismo é um movimento da segunda metade do século XIX também, só que ele é elitista. Ele foi criado pela elite francesa para a elite francesa. É um tipo de realismo, só que é um tipo de realismo elitista. Nega o romantismo, mas não tem nenhuma preocupação de ordem social. A preocupação é com a forma. A intenção é construir textos tecnicamente perfeitos porque seriam belos. Aí nós temos, portanto, na segunda metade do século XIX, realismo, naturalismo e parnasianismo, que é o bloco antirromântico. Os três querem acabar com o romantismo, mas usam mecanismos diferentes para fazê-lo. Realismo, apresentação do real. Naturalismo, é um realismo científico, que mostra que o homem, em situação de violência social, volta à condição natural, age como um animal, de maneira anormal e tem cenas grotescas. Já o parnasianismo é um realismo da elite, preocupado especificamente com a forma. Por isso se chama parnasianismo, porque os autores entendem que quem mais se aproxima da forma perfeita são os autores da Antiguidade Clássica. O termo parnasianismo deriva de Parnaso, está relacionado à mitologia greco-romana. Então a ideia é retomar o padrão clássico de composição, com sonetos clássicos, com versos decassílabos e alexandrinos, com rimas regulares, para construir textos tecnicamente perfeitos e belos. E o simbolismo vem para acabar com o bloco e retomar o romantismo. No final do século XIX, há um resgate romântico e neorromântico. Interessante entendermos que o realismo surge na literatura com Madame Bovary, do Flaubert. Aí depois nós temos a construção de uma outra narrativa, 10 anos depois. Essa narrativa se chama Thérèse Raquin, do Émile Zola. E aí é o seguinte, em 57 nós temos Madame Bovary, do Flaubert, iniciando o realismo. 10 anos depois, Thérèse Raquin iniciando o naturalismo. E aí, a partir desse momento, a Europa inteira passa a conjugar os dois estilos. A Europa inteira passa a utilizar realismo e naturalismo na mesma obra. O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, por exemplo, é uma narrativa em que nós observamos a criticidade realista, o cientificismo naturalista. Portanto, na Europa, o normal é a conjugação dos dois estilos. Já no Brasil, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis rompe com o romantismo e faz uma crítica sutil ao naturalismo. Ele entende, o Machado de Assis, que o realismo não é apenas uma continuação do realismo ou uma especificidade. Ele entende que é uma deformação. Sendo naturalista obcecado pela ciência, ele perde a razão, portanto ele perde a criticidade, e perdendo a criticidade, ele é um tolo. O Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nos apresenta duas situações de ridicularização ao naturalismo. Quando o Brás Cubas resolve construir um remédio chamado emplasto Brás Cubas, que vai salvar a humanidade. A ideia é que a ciência vai salvar tudo. E ao invés de salvar, o Brás Cubas acaba morrendo, por consequência desse invento maluco.
E a outra situação é o Quincas Borba, amigo do Brás Cubas, amigo de infância, que recebe uma herança e ao invés de aproveitar, desfrutar, fica impressionado e obcecado com a ciência e desenvolve uma tese chamada Humanitismo que vai levá-lo à loucura e à morte. E aí nós temos, no mesmo ano da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inicia o realismo, a publicação de Um Mulato, do Aloysio Azevedo, que inicia o naturalismo. Aí eu quero esclarecer. Realismo surge na França com Madame Bovary do Flaubert. 10 anos depois, o naturalismo, com Thérèse Raquin do Émile Zola. E aí o que vai acontecer a partir de 1867? Realismo e naturalismo, por serem estilos muito parecidos, por serem antirromânticos e denunciarem problemas sociais, eles vão caminhar juntos. E a partir daí, na Europa, as obras que serão publicadas apresentarão tanto características do realismo quanto do naturalismo, uma conjugação. Porém, no Brasil, Machado de Assis separou Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Exaú e Jacó, e uma narrativa muito popular do Machado de Assis chamado Alienista, fazem críticas sutis ao naturalismo. Então, no Brasil, há uma separação entre os estilos. O Machado de Assis é realista e os outros são naturalistas. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.